paz do Senhor a todos. Estamos aqui novamente para mais um episódio, mais um programa Ligue 0800. Estou aqui com os pastores que já tiveram aqui da outra vez, mas agora hoje nós vamos já fazer um programa mais descontraído, podemos dizer, né? Hoje tem menos pastores, então eu estou aqui com o pastor Pedro, o pastor Fábio, pastor Figueiredo, pastor Marcelo, e até nós queremos dizer hoje, os pastores vão contar um pouquinho da vida deles, para mostrar que são pastores experientes, né, que já passaram em várias cidades, em vários lugares do Brasil. O pastor Figueiredo, por exemplo, eu conheci ele lá nos anos 80, eu estava iniciando ainda na obra lá em Florianópolis e ele cuidava lá do Rio Grande do Sul e era coordenador lá no Rio Grande do Sul e nós tínhamos muito contato na época, às vezes em Manaim junto, em ônibus. Então, e hoje foi uma grande alegria encontrá-lo aqui e num projeto tão importante que é esse do 0800. O 0800 é um atendimento que as pessoas têm um início, têm uma continuação e tem uma conclusão para quem sabe esperar. Então, a paz do Senhor a todos. Bom, vamos começar hoje. Queria começar com o pastor Pedro. O pastor Pedro é uma pessoa que eu conversaria com ele tardes e tardes, né? Pela sua experiência e a paz e a sabedoria, né? que nos transmite. Tem sido assim, a gente tem conversado bastante aqui nos bastidores, né? Até mostrou aqui que o netinho acompanhou o outro programa. Isso é uma bênção, né? Nossas famílias, a gente é muito unido com as famílias. Exatamente. A minha família, a partir de quando que eu vim para o 0800, assim, a gente percebeu, né, como Deus começou a agir na nossa vida. Claro. Uma estrutura de união cada vez mais. As pessoas que estão ao nosso redor ali, os familiares, né? Inclusive, esse final desse mês que se passou, a minha cunhada, ela esteve internada em Colatina, né? Ela não teve vaga aqui, aí transferiram ela para Colatina, e lá ela foi atendida, nós pudemos ligar para lá, para alguns companheiros que são de lá, as igrejas deram assistência, ela não é da obra, né? Mas aí ela ligou, pediu para minha esposa, né, para mim orar e tal. Além de nós orarmos por aqui, mas também lá as pessoas também, os irmãos, a igreja deu atendimento a ela lá. Então, em função dessa minha assistência pelo norte do estado, Colatina, Novo Brasil, Lindenberg, governador Lindenberg, Lajinha de Pancas, Alto Rio Novo. Então, aquela área do norte, Minas, dei assistência também. Já pastoreou essa área toda. Aí, né? Comecei como diácono e tô assim, arrematando como pastor, né? Então, a assistência, ela vai se completando agora com o ministério. Agora é importante isso, pastor Pedro, só cortando aqui assim, para falar nisso na família, né? Porque nós que escolhemos essa vida, né, o ministério, ser pastor, né, às vezes a nossa família sofre, né, porque às vezes a gente não tem todo o tempo que a família de repente necessitaria, né? E vocês agora mais de cuidar da igreja, cuidar do 0800, né? Mas tem todo o apoio da família, né? Porque a família vê que tem bênção nisso, né? Sim, exatamente. E esse primeiro programa, essa expansão do 0800, ela foi para a nossa família um retorno maravilhoso daquilo que até então a gente comentava, não tudo, mas um retorno daquilo que a gente faz, daquilo que o Senhor está fazendo,
aquilo que o 0800 representa para as famílias hoje, para jovens, né, pessoas adultas, pessoas mais novas, o que o 0800 está repercutindo na vida das famílias. Está trazendo um resultado maravilhoso, glorioso do Senhor na vida das pessoas. Tem pessoas que a gente atende e diz que o 0800 agora é a vida deles, porque eles não tinha quem recorrer. E já tem uma continuidade agora. Agora, e nós estamos dando continuidade. O importante desse trabalho 0800 não fica só ali do local que a gente atende. Ele se estende. E o 0800 é um corpo. Eu dou assistência hoje, o companheiro que vem depois de mim dá continuidade, e o outro que vem, ele finaliza ali a assistência, trazendo para o corpo, que é o corpo ali de pastores, o corpo do 0800, o resultado final. Até eu queria passar para o Marcelo. O Marcelo queria nos contar uma coisa, aquela questão que nós falamos da ética ali, porque o grupo atende, mas atende dentro do grupo, do 0800, né? Fala aí, Marcelo. Na verdade, o que me lembrou isso foi uma experiência, né? Porque eu fiz um atendimento de uma jovem, e essa jovem, ela estava com um problema deprimida, porque ela fez um curso e ela estava muito decepcionada com esse curso, porque ela achava que ela não tinha escolhido o curso certo. Ela pensava que ela tinha terminado o curso, já havia um ano, e não tinha conseguido ingressar no mercado de trabalho. E ela ligou, já havia um tempo que ela estava naquela situação, e conversando com ela, eu falei da palavra, porque nós usamos a palavra, né? É a palavra que é a nossa estrutura para o atendimento. A nossa base, né? Os servos que venceram pelo poder da palavra. E eu disse para ela, olha, você precisa... Ela é do interior aqui do estado do Espírito Santo. Eu disse, você precisa confiar no Senhor, buscar no Senhor, comece a enviar currículo, né, para as grandes empresas da capital e orar ao Senhor, pagar um preço. Encaminhei ela para uma das nossas igrejas e falou, ó, nós vamos orar com você aqui, mas vá para uma das nossas igrejas, a igreja vai te acolher, o pastor vai orar com você, com a imposição de mãos lá na igreja, e faça um curso de especialização dentro da sua área. Ela fez um curso de engenharia e achou que aquela área da engenharia não tinha um campo, né, que ela pudesse atuar nele. Aí eu dei para ela essa palavra. Talvez uma especialização dentro dessa área você vai se encaixar, você vai se identificar. E então acabou o atendimento, ela se sentiu confortável com as palavras e continuamos, né, o nosso trabalho. Glória a Deus. E o interessante é que alguns meses depois, não foi dia, alguns meses depois, eu recebi uma ligação no meu telefone particular na minha casa. E era o pastor da igreja, da cidade que essa jovem morava. E esse pastor, ele conversou comigo e falou, o senhor é o pastor Marcelo? Eu falei, sim. O pastor aqui é o pastor da cidade tal, e eu estou entrando em contato com você, porque uma jovem foi atendida pelo 0800, e na época ela me procurou, porque ela recebeu uma palavra, ela se sentiu confortável, recebeu um conselho do senhor, seguiu o conselho, e Deus operou uma grande bênção. Aleluia. Está se reunindo aqui na igreja. E ela fez um curso de especialização, que ela recebeu um conselho, né? Aí. E está trabalhando. Ela está aí na capital, numa grande empresa, que ela enviou um currículo. E ela quer falar com o senhor. Ela quer falar com o senhor. Quer agradecer pela palavra que recebeu. E eu quero saber se eu posso dar o telefone do senhor para ela entrar em contato com o senhor. E a minha resposta foi exatamente, né, que o pastor Edson entrou aqui no assunto.
eu respondi, olha, companheiro, é o seguinte, por ética, né, nós não misturamos, né, o atendimento. Eu gostaria de pedir ao companheiro que pedisse a ela que ligasse lá para o 0800, e normalmente eu estou nesse horário, vai ser uma alegria para mim, vai ser edificante para mim, Glória a Deus. receber o telefonema dela para glorificar o Senhor, né? Para agradecer ao Senhor por esta bênção, por essa experiência que não é só dela, mas também é minha. Glória a Jesus. E então ela ligou e glorificamos juntos ao Senhor por este milagre, né? Porque foi uma experiência maravilhosa, mas então confirmando, né, a colocação do pastor por ética, nós temos, né, a nossa vida particular, nós já temos, né, a igreja, né, para atender, temos nossos compromissos e tudo. E a experiência, né, nós vivemos, né, em comunhão com os companheiros, nós dividimos com os companheiros. No corpo, né? E no corpo lá, no 0800. E nós ficamos felizes em receber o retorno dos irmãos também ali pelo 0800. Glória a Deus. É interessante, o pastor Marcelo falou da questão da ética, e pegando o gancho aqui que o pastor Pedro falou da questão dos familiares, que o vídeo também para nossa família foi uma surpresa no sentido que eles não têm uma exata noção do que é o 0800, exatamente, porque justamente devido a essa ética, que a gente não comenta em família, a gente não fala de situações, de ligações, isso, de situações que a gente compartilha ali no 0800, justamente dentro dessa ética. Então, por isso a nossa família ficou tão assim maravilhada, porque a gente procurando manter essa postura, daquilo que nós temos aprendido nessa obra, né, a confiança daqueles que ligam, pessoas que ligam com as suas necessidades, com as suas fragilidades, a gente tem uma preocupação pelo temor que o Senhor tem colocado no nosso coração, até mesmo em casa a gente não divulga isso. Então a nossa família também não sabe, não tem muito, é o 0800, mas como é que é, né? E a gente fala muito assim superficialmente, porque por ética, repetindo aqui as palavras do pastor Marcelo, a gente não entra em detalhes, a gente não faz comentários de vidas, de pessoas, de ligações recebidas. E eu digo sempre às pessoas que nos indagam, olha, mas esse meu problema não vai ser passado, você não vai comentar? Eu digo o seguinte, mas se nós fizermos isso, nós temos um que está acima de nós, que é o nosso sumo pastor, que é o Senhor Jesus. É Ele que sempre nos adverte, nos orienta, né? E por temor ao Senhor, nós não temos essa prática, né, de divulgar, de falar, de comentar situações que ali nós compartilhamos e recebemos informações. Fábio, existe o Senhor, né? Existe um presbitério, existe uma cartilha que os irmãos do 0800 seguem como ética. Uma delas é essa, né, de não dar o telefone particular, e não só porque vai incomodar o pastor, mas é porque fugiria de uma ética ministerial. Sem dúvida. Né? E, então, ninguém vai se negar a atender, mas dentro do 0800. Exatamente. Né? E os pastores vão estar ali, vão dar continuidade para que a coisa não fique uma coisa fora de uma ética, assim como a gente tem muitas questões do pastor ser um homem de segredo, né? Os pastores da obra, nós aprendemos isso lá no começo. Pastor é um homem de segredo, então não conta para a esposa, não conta para a família, não conta para o amigo, não conta... Até eu queria lembrar aqui, pode ver que todas as experiências estão sendo contadas, o máximo nós estamos dizendo assim, é da região tal, é do estado tal, não estamos dando nomes. Por quê? Para não expor as pessoas e, ao mesmo tempo, não identificar as pessoas. Exatamente. Mas a pessoa que está ouvindo está sabendo e a gente está sabendo e vê as grandes experiências. Nós ainda vamos ouvir mais experiências. Agora eu queria ver o pastor Figueiredo. Conta primeiro um pouquinho onde passou tudo na sua vida. A minha história... você que está em casa ou dentro do carro assistindo, né, pelo
celular, né? A minha história é uma história que dá para escrever vários livros. Exatamente. Porque eu comecei muito cedo, né? Fui chamado muito cedo para o ministério. Na época, em alguns lugares, a obra estava iniciando, né? E de modo que o Senhor revelou na época que eu fosse morar em alguns lugares para dar assistência à igreja que começava ali. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Fui ovelha do pastor Dodge, né? Olha só. Em Copacabana. Fui aluno da irmã Sara, né? Que todos da igreja. Que escola, hein? É isso. Então, dali para quando o Senhor me chamou, eu, por orientação do Senhor, morei em Guaratinguetá, São Paulo, por um ano. Dei assistência àquela região ali, Guaratinguetá, Caçapava, São José dos Campos estava começando. E dali fui para o Paraná. Fiquei em Londrina um ano, dei assistência a Londrina. Só tinha Londrina e Maringá. Aí morava em Londrina e dava assistência em Maringá. E depois fui morar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Morei lá durante 3 anos. Tinha já minhas 2 filhinhas, né, pequenas, né? E como falou de família ali, eu achei muito interessante esse assunto. E a família, né? Graças a Deus, Deus me deu uma esposa maravilhosa. Glória a Deus. Em nenhum momento da vida, em nenhum momento ela questionou, em nenhum momento ela... É lógico, né? Às vezes que a gente ficava, às vezes 12 dias, 15 dias dando assistência distante, lógico que sente, né? Mas nunca questionou, nunca falou nada. Isso tem minha esposa como o exemplo de ovelha, né? Glória a Deus. E as minhas filhas foram criadas nesse ambiente, né? Enfim, morei ali. Na época passei uns dias no Chile, né? Também por necessidade, né? Estive ali. Aí nessa época eu não estive sozinho, estive com alguns irmãos daqui embora eu morando em Porto Alegre, o presbitério enviou algum grupo para que estivéssemos ali durante 12 dias. Depois do Rio Grande do Sul, voltei para o Rio, fiquei 2 anos no Rio. Aí o Senhor deu uma revelação que eu fosse para Manaus. Fiquei 2 anos em Manaus. Aí assisti Manaus, Rondônia, né? Sempre naquela região não sei se alguém aqui conhece aquela região de Rondônia. Então eu ia para Porto Alegre de avião, porque só tinha como ir de avião. E lá pegava um ônibus meia-noite, chegava 10 horas da manhã onde eu tinha que ir, ficava lá às vezes também 1 semana, 10 dias, assistindo as pequenas igrejas que existiam naquela época. E hoje, glória a Jesus, nós temos lá pastores, igrejas. Graças a Deus. Depois retornei para aqui. Tá bem. E a importância de a gente saber isso, para a gente ver que os pastores que estão envolvidos no 0800 são pastores experientes, né, que tem como dar uma assistência, uma continuidade, que já passaram por vários lugares, em igrejas, e então a assistência do 0800 é uma assistência muito espiritual. Eu queria falar para os irmãos aí, foi muito importante no primeiro dia, os comentários, a participação ali no chat, participe, isso é bom primeiro para a gente saber o retorno, ter o retorno, e também até sugestões que queiram passar, mas também principalmente para ver que estão participando. Nós temos hoje aí, já estamos estouradinhos aqui, que nosso tempo vai ser um pouco menor, mas eu queria ainda, esse mesmo grupo aqui nós vamos ter um segundo programa, então eu queria ouvir do pastor Pedro, uma experiência, pastor Pedro. Dentre todos que a gente... pastor, eu vou contar uma pastor, que eu tive com uma jovem, né? Essa jovem, ela estava fazendo faculdade e estava no último período dela. E a grande preocupação dela é que ela estava fazendo a faculdade no último período e estava estagiando.
E o estágio estava terminando. Ela não sabia se ia conseguir o emprego, uma colocação naquela graduação dela. E ela ligou, preocupada. Como o 0800, ele atua como... O 0800 é como uma família. Amém. A gente agimos como família. Amém. Né? Então, quando a pessoa liga, é a mesma coisa que se fosse uma esposa, um filho. Verdade. Então, a gente entra dentro do problema. Então, eu comecei a conversar com ela e aconselhar. Falei, olha, nós temos um Deus que Ele cuida de nós. Você é uma serva do Senhor, você tem uma credibilidade com o Senhor, você tem uma poupança com o Senhor. Né? E em função dessa credibilidade, o Senhor ele vai agir em favor da sua vida. Só vou te dar um conselho, não descansa no Senhor. Vamos orar. Eu me comprometo, junto com você, a gente orar, a gente buscar o Senhor. E eu tenho certeza que antes de terminar esse período, a sua faculdade, o seu estágio, Deus ele vai entrar com providência. Aleluia. E você vai ser vitoriosa. Aí começamos a orar. Ela ligava, sempre no meu plantão ela ligava, vamos orar. Eu já sabia qual era o motivo, vamos orar. Porque no 0800, quando a pessoa liga, a gente, além de identificar, né, a gente dizer Igreja Cristã Maranata, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, a gente pergunta por educação, você pode me dizer qual o motivo da sua ligação? Então, a primeira vez. Já a segunda, terceira vez, a gente já sabe qual é o problema. Se familiariza. Né? Exatamente. Então, é por isso que esse programa é um programa familiar. É 0800, é um programa familiar. Então, a gente vai entendendo. Aí, passou-se uns 15 dias, todos os dias a gente orando. Eu falei com ela, agora você vai fazer o seguinte, está terminando, você vai fazer um jejum. Você faz um jejum, não precisa de muita coisa, não. Deus ele não quer sacrifício, não. Ele quer somente fidelidade. Ser fiel. Você faz um jejum de 0 às 9 e faz uma madrugada. A madrugada é 6 horas, você faz a madrugada e lá você vai para o seu estágio e eu tenho certeza que o Senhor vai te dar uma bênção. Aí ela fez o jejum, fez a madrugada e foi. Quando ela retornou, na outra ligação, falou assim, pastor Pedro, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu falei, eu sei. Mas como o senhor sabe? Eu sei porque o nosso Deus é um Deus que é vivo e ele atende às nossas orações. A palavra fala que ele inclina os ouvidos para ouvir as nossas orações. Aleluia. Então, eu já sei que você foi vitorioso. Mas quem falou? Eu falei, a minha fé me diz que você é vitorioso. Você foi Deus vitorioso. não falha, né? Aí ela falou, olha, lá na escola, que ela estava estagiando na escola, aí eles me chamaram dizendo, o seu estágio acabou, mas o vínculo com a escola continua. Você vai ser contratado. Glórias ao Senhor. Aí eu glorifiquei o nome do Senhor, porque a gente sabe que esse é o grande retorno da bênção que o Senhor opera no 0800 na vida das pessoas. É interessante que isso nos edifica, né? É. Quer dizer, a experiência, porque aquele que liga, ele entende que é uma experiência dele. Não, mas é uma experiência para nós também. Exatamente. Até porque, quando nós recebemos essa bênção, a primeira coisa que a gente faz é digitar lá no grupo dos pastores, ali do 0800, também noticiando os irmãos, dando os irmãos para tomar conhecimento. É como se isso fosse um combustível para nós, né? Olha, continua, esse é o caminho, né? Andar nele. Eu lembro a palavra que eu citei no primeiro programa, que ali da multiplicação dos pães, né? Exatamente. Quem participa da multiplicação recebe o cesto cheio, e daí reparte um cesto cheio para ti, um cesto cheio para ti, um cesto para ti, um cesto para ti. Mas exatamente como ele disse, nós todos, né, vimos dizendo aqui, às vezes nós atendemos e já conhecemos a voz de quem está ligando. Nós sabemos o nome. Então, como ele disse, a experiência edifica e nós colocamos no grupo. Nós temos nosso grupo. Mas, a pessoa tal recebeu a bênção tal, porque todos estamos orando, todos oramos por aquela pessoa, por aquele motivo. Né? Então, quando alguém coloca no grupo, olha, a bênção aconteceu, isso edifica todos nós. E a alegria ela é instantânea, né? Exato. Que todo mundo responde amém, glória a Deus, e vai ali, e todo mundo glorifica o nome do Senhor por aquela bênção. Nós vamos terminar esse programa aqui, mas nós vamos ter, na próxima semana,
um outro programa com esse mesmo grupo aqui. Mas antes de terminar esse programa, eu queria rapidamente, né, ouvir uma experiência do Fábio e uma experiência do Figueiredo. Vamos, Fábio, conta algo aí. Olha, é interessante que as ligações que a gente recebe, como pastor Pedro, pastor Marcelo, bem colocaram aqui, pastor Figueiredo também, a gente acaba se familiarizando e você acaba, até pela voz, você já identifica, né, a pessoa. E o que me chamou a atenção, em uma das ligações, é que um senhor do estado de Minas Gerais, uma das cidades do estado de Minas Gerais, ele sempre ligava e ele liga e ele é muito claro e diz assim, olha, vida material, profissional e familiar. Ele é taxativo. E ele, ao final da oração, ele diz assim, pode abrir a palavra? Pode abrir a palavra? E aquilo foi me chamando a atenção. E uma das vezes eu indaguei e disse assim, você pede para abrir a palavra, né? Mas você já tinha conhecimento? Não. Eu passei a fazer isso quando ligo para o 0800. Glória a Deus. E ele disse assim, tá, mas o que você entende dos textos que nós lemos? Porque o importante, nós temos o entendimento, mas a nossa alegria, a nossa satisfação é saber que a pessoa que está do outro lado, ela também está entendendo aquilo que nós estamos transmitindo, né? E uma das vezes eu perguntei, mas o que você entende dessa questão de terminar de orar, abrir a palavra? Qual o benefício que isso te traz? Então ele abriu uma situação e disse, olha, nessa região que eu moro aqui, bem próximo da minha casa, é uma área conflagrada, né? Uma área complicada com relação à segurança. E eu tive um problema, na realidade não foi da minha parte, segundo ele, foi um mal entendido da outra parte. E por ser uma área que requer bastante cuidados com relação à segurança, ele diz assim, eu temi pela minha vida e pela vida da minha família. E todas as vezes que eu peço oração e peço para abrir a palavra, eu sei que o texto que é lido, isso me traz segurança, para eu dormir, para minha família ter tranquilidade. Isso me tranquiliza. Por isso que eu sempre peço para abrir a palavra. Além, né, das necessidades que ele pede a oração, a leitura da palavra, o texto que é lido, a palavra que é lido, me traz segurança a mim e a minha família. Então, quer dizer, é uma experiência e ele continua assim o fazendo, né, porque a palavra é isso, ela traz a segurança que ele necessita. E não tem uma segurança maior do que essa, né, nosso Senhor. Pastor Figueiredo, conta uma para nós aí. Como já foi dito no primeiro programa e hoje aqui, né? Pelo tempo que temos do 0800, as experiências são tantas que se fôssemos contar todas, né, o tempo não daria. Daria muitos livros. Glória a Jesus por isso. Graças a Deus. Mas eu quero contar uma experiência de uma menina, adolescente de 13 anos, que ligou, eu atendi, era por volta de 11h30 da manhã, e como a gente sempre pergunta, né? Você frequenta alguma igreja? Não, não. Sua família também não. E qual o motivo da sua ligação? Não, eu queria que o pastor orasse por mim. Como você achou esse número? Ela diz, pesquisando na internet. Eu disse, mas por que você foi pesquisar na internet para que um pastor orasse por você? Ela começou a chorar e sou pastor. Embora eu tenha 13 anos, mas eu sou uma menina triste, infeliz, só vivo chorando. Isso tem trazido sofrimento aos meus pais. Eu sou filha única. E disse assim, eu preciso de alguém para orar por mim. Aí pesquisando na internet, o primeiro número que eu achei foi o 0800 de vocês. Aí eu falei, você sabe esse número de qual igreja é? Não, eu só olhei esse número, que é uma oração, ligue para esse número. Nós somos da igreja cristã Maranata, e falei para ela se tinha ouvido falar, disse que não. Isso ela chorando, né? Então, eu falei assim, então eu vou orar por você. Mas eu queria ouvir Deus falar para mim. Eu preciso ouvir Deus falar. Você imagina uma menina de 13 anos. Ela falou assim, olha, eu te garanto que Deus vai te falar. E Deus
fala de várias maneiras, se por minha boca, se por algum sinal que você vai ter, se eu abrir a Bíblia aqui que está na minha mão, ele vai falar. Mas nós vamos orar. E assim, orei com ela ali, chorando muito, e eu abri a palavra de Deus e caiu esse texto que eu li para ela, que está em Lucas, capítulo 8, versículos 54 ao 56. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. Aleluia. Que maravilha. E o seu espírito voltou. Aleluia. E ela se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Aleluia. Que maravilha. Aí ela ficou assim. E eu disse assim: olha, você viu? Deus está falando. Está sim, pastor. Deus está falando com você. Está te levantando agora, não é daqui a pouco, não é amanhã. Jesus está dizendo para você: levanta, sai dessa angústia, sai dessa tristeza. Você não tem motivo para estar assim. Você precisa se alimentar. De que você precisa se alimentar? Você tem Bíblia em casa? Aqui em casa tem uma Bíblia. Então, você começa a ler a Bíblia no Novo Testamento. Pega aí Mateus, começa o Novo Testamento de Mateus. E depois você liga para cá para dar as boas notícias. Passado 15 dias, nem lembrava do assunto, na ligação, eu estava lá, eu que atendi. Glória a Jesus. Perguntou: você está lembrado de mim? Disse assim: sim, você é aquela menina, sim, eu estou ligando para dizer como estou feliz a partir daquele dia. Que maravilha. Como que minha família está feliz. Que maravilha. E você, onde você mora, tem igreja Maranata? Tem uma coleguinha até lá do colégio que é da igreja, então. Porque a minha família, meu pai, minha mãe, quer me levar nessa igreja. Porque a minha vida mudou em 15 dias. Glória Que Então, foi uma experiência muito E a palavra na íntegra, né? extraordinária, né? Maravilha. E a palavra que falou direto Que para os ela. pais se alegrariam. Deus falou realmente com ela. Amém, irmãos. Então, hoje nós vamos ficar por aqui, mas esses mesmos pastores, esse mesmo grupo, vai participar do próximo programa, que será na próxima segunda-feira. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Ligue 0800 e também se inscreva no canal da igreja e também participe dos comentários. Para nós é muito importante. Amém. E sempre lembrando, né, o 0800, esse grupo de pastores, ele está à disposição para atender o necessitado. Se você tem algum necessitado na família, algum amigo, pode repassar o número do 0800, que eles atenderão com toda alegria e uma palavra e uma assistência com eficácia. Que o Senhor abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.